Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos testar os critérios de desempate. Dando continuidade à nossa tabela, nas últimas aulas fizemos fórmulas para trazer para cá os últimos jogos, os ícones aqui. E agora nós vamos criar simulações aqui de resultados, criar alguns cenários aqui para testar tudo isso aqui, ver acontecendo a variação da classificação, os últimos jogos e, mais importante, a classificação aqui, se está certinha, se tudo está de acordo aqui, quando a gente inserir os resultados, toda a questão dos critérios de desempate se estão funcionando. A questão dos critérios de desempate, a gente tem nas configurações falando aqui uma ordem, ó. Então, primeiro melhor saldo de gols, depois mais gols pro, depois confronto direto, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio. Tudo isso aqui foi feito aqui, ó, em cálculos. Bem lá no começo, quando a gente estava criando a tabela, fizemos todos esses cálculos aqui, ó, até a classificação final. O objetivo agora é validar isso aí para ver se está ok. E aí eu vou criar alguns cenários aqui, alguns pouco prováveis de acontecer, mas não é impossível. E a ideia é validar os cálculos. E aí você faz junto comigo aqui, a gente vai ver aqui as simulações, depois você cria as suas próprias simulações aí para ver se tem algum cenário em que a classificação não está fazendo de forma correta. Se a gente precisa ajustar alguma coisa. Antes da gente fazer essa simulação de critérios de desempate, vamos fazer aqui uns resultados para não empatar em pontos, para a gente ver a variação na classificação e os últimos jogos. E essa variação da classificação aqui, a gente vai precisar fazer um ajuste nessa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu estou na primeira rodada, tenho aqui Catar e Equador. Vou colocar o placar aqui, vou simular 1 a 1. 1 a 1 Catar e Equador, 1 a 0 Holanda em Senegal. Então nós temos Holanda em primeiro aqui. Não vou detalhar cada uma das colunas, mas você já vê aqui, ó, pontos 3, jogos, vitórias, saldo de gols, gols pró, gols contra, o percentual. E aqui a gente tem vitória em verde, fizemos isso aí na aula passada. Quando é empate, amarelo. E quando é derrota, vermelho. Não tem variação na primeira rodada, né? Porque a gente não tem como variar, porque essa é a primeira. Mas a partir da segunda tem, e a gente vai precisar ajustar ali. Então vamos para a segunda. Segunda rodada, vou colocar aqui, ó, Catar 4 a 0. Equador 2 a 0. Então, se você observar, na primeira rodada, a Holanda estava na frente, com 3 pontos. Agora o Catar passou, só que não teve variação. Era para mostrar aqui. Então, a gente vai precisar fazer uma alteração aqui, ó, porque todas as colunas usam o total rodadas, que a gente vai somando as informações. Pega os dados da primeira rodada, aí na segunda calcula e soma com o da primeira. Aí na terceira calcula, soma com o da segunda. Isso a gente fez lá nos cálculos. Só que a variação da classificação não tem essa soma, é por rodada. Então ela não pode ser o total rodada, tem que ser a rodada atual, para justamente a gente identificar em qual posição estava a seleção na rodada anterior, em qual posição ela está na rodada atual. Então aqui vai ter que substituir, ó, o total underline rodadas por RD atual. E a gente vai colocar também um se erro aqui, porque como eu vou usar a rodada atual, quando não tiver resultado, vai dar rodada 0. Aí vai dar erro. Vamos botar um se erro aqui. Se der erro, 0. Fecha parênteses, Enter. Ó, puxa aqui. Depois a gente copia para os outros, tá? Que eu vou simular só no grupo A, porque é a mesma configuração. Não faz sentido repetir para todos aqui, porque o que funciona aqui funciona para todos. E aí no final a gente pega isso aqui, replica para os outros grupos e substitui. Então aqui a gente já está vendo acontecer, ó. O Catar estava em segundo, subiu uma posição. O Equador subiu uma, a Holanda caiu 2, que estava em primeiro, e o Senegal permaneceu com 0. Aqui eu tenho o primeiro jogo e aqui eu tenho o segundo jogo. O considerar rodada é aquele em que eu considero a rodada que está selecionada aqui no momento. Ó. Se eu marcar aqui, não tem alteração nenhuma porque a gente está na segunda e aí eu considerei aqui a segunda, beleza. Mas se eu voltar, ele vai me mostrar esse quadro aqui em relação à primeira rodada. Voltei, aí eu tenho. A Holanda estava em primeiro na primeira rodada, quando foi para a segunda ela caiu para terceiro, perdeu 2 posições. Aqui também muda, se eu voltar ele muda só para mostrar a primeira rodada.
Se eu avançar, ele mostra a primeira e a segunda. Então, esses controles aqui, eles vão mostrar um resultado aqui, dependendo se a gente marcar considerar a rodada ou não. Se eu não marcar, ele vai trazer sempre a última, né, para a gente nas fórmulas, porque a gente vai somando. Se eu avançar e voltar para ver os confrontos, não tem alteração aqui, porque só tem alteração se marcar ou considerar a rodada. Vamos para a terceira rodada. Vou colocar aqui, ó, 1-0 para a Holanda e colocar aqui 0-0 Equador e Senegal. Então eu tenho pontuação Holanda com 6, ó, subiu 2 aqui na variação, Equador com 5, Catar com 4, Senegal com 1. Então, ó, aqui é pontos, não tem nada de critério de desempate. Se acabasse aqui a primeira rodada, estariam classificados Holanda e Equador e não precisa fazer mais nada. Não tem que ver saldo de gols, gols pró, porque já aconteceu a classificação nos pontos. E aí, ó, o que eu vou fazer? Como tudo isso aqui que envolve os critérios de desempate, que é gols pró, saldo de gols, eles são calculados automaticamente de acordo com os resultados, não tem como a gente mexer em nada aqui, é resultado de fórmula. Dá para a gente mexer nos cartões. Então, ó, aqui em jogos, ó, os resultados vieram para cá, aí não tem cartão cadastrado para ninguém. Eu vou colocar, por exemplo, Catar. Vou colocar um cartão vermelho para o Catar. Vou colocar um cartão amarelo para o Senegal. Vou colocar esse aqui, ó, seria um segundo amarelo e um vermelho para a Holanda. E vou colocar esse aqui, ó, para o Equador. Cada um deles tem um peso, né? A gente já fez esses cálculos. Voltando na primeira fase, ó, isso aqui não pode influenciar em nada em relação à classificação, porque quem manda são os pontos. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente olhasse, ia falar, então o Senegal tem que ficar na frente do Catar porque ele perdeu menos pontos. Mas não, quem manda sempre é essa coluna aqui. Existe uma ordem aí, primeiro aos pontos, e isso aqui só vai valer a partir do momento em que der empate aqui. Então é isso. Primeiro, só para verificar, últimos jogos, ok. Ele vem daqui para cá. Então, o primeiro jogo da Holanda ganhou, tá aqui verde. Segundo jogo da Holanda, ela perdeu, vermelho. Terceiro jogo da Holanda, ela ganhou, verde. Beleza. A partir de agora, a gente vai fazer as simulações para empatar em pontos e aí começar a ver os critérios de desempate naquela ordem. Começando com melhor saldo de gols, depois vem gols pró, depois confronto direto e menos cartões vermelhos e amarelos. Eu vou fazer as simulações com os valores que eu anotei aqui, só para a gente ganhar tempo e não ter que ficar calculando aqui, tentando achar uma combinação. E aí você faz junto comigo aí e depois cria suas próprias simulações para ver se existe algum cenário em que as fórmulas não vão calcular corretamente. E a ideia é justamente validar as fórmulas. Então, voltando aqui, na primeira rodada. Vamos começar com saldo de gols. E aí lembra que aqui nos cálculos, ó, eu coloquei essa questão aqui, ó, nível 1 e nível 2. O que é esse nível 1 e nível 2? Vamos fazer empatando essas duas seleções para ver quem que passa em primeiro, quem que passa em segundo, que é o nível 1. Depois a gente testa um nível 2 entre essas duas para ver quem é que vai passar. Por isso que eu coloquei dois níveis, que aí a gente tem esses dois tipos de cálculos aí. Então vamos lá. Primeira rodada, vamos testar o saldo de gols nível 1, que é para saber aqui quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Aqui vou colocar 1-0 para o Equador, aqui vai ser 2-0 para a Holanda. Segunda rodada, 0-0. Aqui Equador 1-0. Holanda 1-0 no Catar. Vamos deixar, e aqui Senegal 4-2 no Equador. O que nós temos aqui? Holanda e Equador com 6 pontos. Eles empataram. Qual é o primeiro critério de desempate? Saldo de gols. Então, a Holanda ficou em primeiro porque ela tem maior saldo de gols. Em relação aos cartões, só para a gente ver aqui que os cartões não podem interferir, eu vou aumentar esse cartão da Holanda aqui, para que ela fique com mais pontos perdidos aqui. Vou em jogos. Vou até fazer assim, para facilitar. Vem aqui em design da tabela, marcar filtro.
E vou filtrar aqui só o grupo A. Aqui, ó. Que aí fica o grupo A só e fica mais fácil. Que a gente vai simular só o grupo A. Então vou colocar mais um cartão para a Holanda. Vou colocar aqui, ó, 3 cartões amarelos nesse jogo. Então aqui, ó, ela tem mais pontos perdidos, mas não pode influenciar, porque quem manda é o saldo de gols. Ele vem primeiro. Então a Holanda continua na frente mesmo tendo mais cartões. Esse é o nosso primeiro nível de saldo de gols. Vamos agora para o saldo de gols nível 2, que é para testar quando empatar o segundo e o terceiro, para ver quem é que vai se classificar. Então vou voltar aqui para a primeira rodada. Vamos lá, vou colocar aqui 1-0. Aqui vai ser 3-0. Segunda rodada, 2-2. 1-1. Aqui 3-2. Aqui 3-0. Então nós temos Holanda, classificada em primeiro com 7 pontos. E aí empatou Equador e Catar. Novamente, pelo saldo de gols, Equador passou. Tem 2 saldos de gols. Interessante aqui também, ó, nos gols Pro, Catar tem mais. Só que o gols Pro ele é um critério que vem depois do saldo de gols. Então, por isso que o Equador é que passou aqui com o saldo 2. Aqui, ó, mesmo esquema, não vou mexer dos cartões, mas o Equador, mesmo perdendo mais, ele ficou na frente porque o saldo de gols vem primeiro. Então, já fizemos saldo de gols nível 1 e 2. Vamos agora para Gols Pro, que é aqui, ó, que é o segundo critério de desempate. Vamos colocar os resultados. 0-0, 2-1. Aqui vai ser 2-1 Catar. Aqui vai ser 3-2 Equador. Esse é o Gols Pro nível 1, que é esse aqui. Então nós temos empate em pontos, empate em saldo de gols, e aí Gols Pro, o Equador passou porque ele tem 6, na frente da Holanda que tem 5. Vamos aqui agora fazer a questão do cartão. Eu vou tirar isso aqui da Holanda. E aí só para ver que, ó, Equador mesmo perdendo mais pontos de cartão, ele fica na frente porque quem manda aqui primeiro é os Gols Pro. E aí nós temos aqui já o Gols Pro nível 1 resolvido, com o Equador na frente porque tem mais. Vamos agora para o nível 2. Voltar na primeira rodada. 1-1. 1-1 também. 1-0. 1-0. 1-0 aqui também. E 2-1 Senegal. Nós temos Holanda na frente, com 7 pontos, classificada. E aqui Senegal se classificou. Eles empataram em pontos, empataram em saldo de gols. Senegal tem mais gols Pro. Vamos novamente ver aqui os cartões. Eu vou tirar os cartões do Catar. Aqui. E aí ele não tem cartão. E é aquele esquema. Mesmo ele tendo perdido mais pontos, o Senegal ele fica na frente porque Gols Pro vem primeiro. Beleza, vamos para o próximo. Esse aqui é o confronto direto. Esse aqui é legal porque é difícil a gente ver por aí esse tipo de cálculo nas tabelas. Normalmente a gente tem lá saldo de gols, Gols Pro e fica por aí mesmo. Nem cartões tem. Mas você vê que deu todo aquele trabalho lá nos cálculos justamente para a gente fazer uma coisa completa. E esse confronto direto aqui é uma situação em que a gente vai ver funcionando justamente pelaquela grande quantidade de cálculos que foi feita lá atrás. Então vamos lá, confronto direto. Vou colocar aqui 2-0 para o Catar, 2-0 para a Holanda, 1-0 para o Catar, vou deixar. Aqui vai ser o inverso, 1-0 para o Equador. Aqui vai ser 1-0, vou deixar. E aqui 0-0. Estamos aqui no nível 1 para saber quem é que vai se classificar em primeiro ou segundo. Então, primeiro critério de desempate, saldo de gols, empatou. Segundo critério de desempate, Gols Pro, empatou também. Por que que a Holanda passou, mesmo tendo perdido mais pontos? Pelo confronto direto. No último jogo, a Holanda ganhou o Catar.
Então, os dois com 6 pontos, a Holanda passou pelo confronto direto. Se a gente fizer aquele teste aqui, eu vou voltar na segunda rodada e marcar o considerar rodada. Ó, nesse aqui o Catar estava na frente, com a diferença de 3 pontos. Como o último jogo é Holanda e Catar, a Holanda ganhou, empatou em 6 pontos e aí passou à frente pelo confronto direto. A gente avançar aqui vai ver 6-6 e ele passa o Catar no confronto direto. E mesmo esquema em relação aos cartões, os cartões não podem influenciar aqui. Mesmo a Holanda tendo perdido mais pontos, fica na frente porque o confronto direto vem em primeiro. Então vamos voltar para a primeira rodada para fazer agora o nível 2. Esse foi o nível 1 para ver quem se classifica em primeiro ou em segundo. Agora vamos para o nível 2 para ver quem é que se classifica entre segundo e terceiro. Aqui vai ser 1-0 Equador. Aqui vai ser 1-0 Holanda. Aqui vai ser 1-1. Aqui 1-1 também. Terceira rodada 1-0 e aqui 2-1 Senegal. Então Holanda passa em primeiro, tem 7 pontos, aí não tem critério de desempate. Aí vem Senegal e Equador. Empataram em pontos, empataram em saldo de gols, empataram em gols pró. E aí Senegal passou porque ganhou o Equador aqui, ó, no confronto direto. Aqui os cartões, vamos fazer uma modificação aqui. Eu vou tirar o cartão do Equador, que está aqui. Ou eu posso também colocar um para ele aqui e 2 para o Senegal. Que aí ele fica perdendo 2, perdendo 1, mas não influencia porque primeiro vem o confronto direto. Então esse também já foi. Vamos voltar para a primeira rodada. Agora nós vamos para o último critério de desempate, que são os cartões. Então vamos lá, 2-0 aqui. 2-0 Holanda em Senegal. 1-0. Aqui 1-0 também. Terceira rodada, 1-1 e 3-0. Esse nível 1. Então, ó, Catar e Holanda, 7 pontos. Empataram em saldo de gols, empataram em gols pró. Catar e Holanda empatou no confronto direto e aí passou para o último critério, que são os cartões. Aqui a gente já vê que o Catar está na frente porque tem 0 pontos perdidos. A Holanda perdeu 3. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos colocar esse aqui, ó, que é o que perde mais pontos, né? Vou colocar um para o Catar aqui. Voltando aqui, ó, trocou a classificação. Como a Holanda perdeu 3 e o Catar perdeu 5, ele vai para segundo, a Holanda fica em primeiro. Então, em relação à classificação, quem fica em primeiro e quem fica em segundo foi decidido nos cartões, porque deu empate em todos os outros critérios. E o nível 2, para os cartões. Primeira rodada 2-2, vou deixar 2-0 Holanda. 1-0 Senegal, vou deixar. 1-0 Equador, perdeu para a Holanda, vou deixar. Holanda 1-0 no Catar. E aqui 1-0. Então, ó, Holanda passa com 9 pontos, empatou Equador e Catar. Empatou em pontos, empatou em saldo de gols, empatou em gols pró. Equador passou porque só perdeu 1 ponto. Catar perdeu 5. Vamos colocar aqui mais cartões por Equador. Vamos usar aqui, botar aqui, ó, 2 cartões nesse jogo, 2 cartões amarelos. E vou colocar aqui um cartão vermelho aqui, mais um amarelo. Catar fica na frente, que tem menos 5, Equador tem menos 8. Então valeu o critério de desempate cartões. Nesse caso que se classificou Catar. E vamos fazer também um cenário aqui, que é, como eu falei, alguns são pouco prováveis de acontecer, mas vamos simular aqui um cenário em que todos os jogos acabem empatados, com a mesma quantidade de gols. Pode ser 0-0, 1-1, 2-2, mas vamos empatar tudo e ver também lá a questão dos cartões. Então, primeiro eu vou zerar os cartões. Vamos voltar aqui e vou colocar tudo como 1-1. 1-1 aqui, 1-1 aqui.
1 a 1 aqui também. 1 a 1 aqui também. Tem que ser a mesma quantidade de gols para empatar realmente em tudo, senão os gols pro vão valer como critério. Então, ó, empatou em tudo. Empatou em pontos, empatou em saldo de gols, empatou em gols pro, confronto direto deu empate para todo mundo e não tem ponto de cartão para ninguém. Mas se nenhuma seleção tomar cartão ou se empatar nos cartões também, iria para sorteio, que aí é aquela opção que tem aqui em cálculos. Se colocaria informação aqui, ia valer como classificação final. Aqui eu vou colocar também um cartão amarelo para cada time. Vou botar aqui, aqui e aqui. Então eu tenho cada um deles perdendo um ponto, mas também se manteve aqui, ó, ordem alfabética. Catar primeiro, Equador, Holanda e Senegal. A partir daqui, tudo igual, aí os cartões vão definir. Então se eu tiver, por exemplo, o Catar levou um cartão vermelho aqui nessa última rodada. Ele já vai lá para o final, ó, porque perdeu 5. Aí já está Equador e Holanda. Aqui eles ainda estão empatados em tudo. Aí teria um sorteio aqui para definir quem seria, na verdade, esses 3, né? Teria um sorteio para definir quem ia passar, se acabasse assim. Agora, digitando valores aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui eu vou colocar aleatório. Digitar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Deixar um por linha aqui. Aqui tem um, aqui também, não faltou nenhum, né? Beleza. Vamos ver o que deu aqui. Ó, Equador perdeu 5 pontos, então perdeu menos, está em primeiro. Aqui ficou 8, ó. Aqui ainda deu igual. E aqui ainda iria pro sorteio porque empatou em tudo. Aí precisaria de mais um cartão para alguém aqui. Vou botar mais um amarelo para o Catar. Aí quem passaria seria a Holanda. Com menos 8 ele tem menos 9. Então a gente simulou aqui vários resultados, vários cenários. E aí, como eu falei, faz os seus aí, faz os seus cenários, cria valores aleatórios para a gente validar as fórmulas. Fiz isso aqui no grupo A porque a mesma configuração é para todos os outros. O que funciona aqui funciona para os outros grupos. Tá? E aí vimos todos os critérios de desempate. Primeiro, pontos para ver variação da classificação em últimos jogos, sem empatar os pontos. Depois nós vimos saldo de gols, gols pro, confronto direto e cartões, fazendo nível 1 e nível 2. Aqui para ver quem se classifica em primeiro e segundo. E aqui quem se classifica entre as duas seleções que estão ali em segundo e terceiro. E aí, para finalizar, não vamos esquecer de atualizar aqui. A gente fez uma alteraçãozinha aqui. Tem que atualizar para os outros grupos. Acho que a forma mais fácil aqui é copiar para os outros e depois substituir, né, os grupos, como a gente fez com os últimos 5 jogos. Então, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, colar para todos. Então a gente substitui aí os grupos F, G e H. Agora é só substituir aqui, que é o B. Localizar e selecionar, substituir. Tá aqui grupo A para grupo B. Substituir tudo. Ok. Depois é o C. Substituir tudo. D. Substituir tudo. E. Substituir tudo. F. Substituir tudo. G e H. Só para testar aqui, para ver se deu certo, vamos aqui no grupo B, vou colocar uns valores aleatórios aqui. Vamos ver o que vai dar. 0 a 0, nem vou. Tá aqui 2 a 1. Qualquer coisa a gente muda no final. Aqui 4 a 1. 3 a 2. Já funcionou aqui, Então aqui avançou, caiu, beleza.
Então é isso aí. Salva e aí não esqueça de fazer as suas simulações aí, cria teus cenários, qualquer coisa, coloca aí nos comentários que aí se for necessário a gente faz alguma alteração, algum ajuste nas fórmulas. Grande abraço e até a próxima aula.